Pode comemorar! Saiu a melhor notícia em 6 anos no Flamengo, hein? Destino de Arias definido? Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, que é muito importante. Se inscreveu? Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro! Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo comandou a sua última atividade no CT Ninho do Urubu sob as ordens de Felipe Luiz. Inclusive, a delegação rubro-negra já desembarcou, capital do Pernambuco, Recife, para encarar o Sport amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu não quero saber, gente. Eu sei, eu sou o que sempre chega aqui e falo, gente, resultado de jogo não tem como controlar. O futebol é um esporte imprevisível. O futebol ele tem as suas idiosincrasias, aprendi essa palavra nova aí, as suas peculiaridades, né, os seus detalhes. Entretanto, meus amigos, estamos falando do lanterna do campeonato, estamos falando de um time que já está praticamente rebaixado para a segunda divisão, com todo respeito ao Sport, que não é campeão brasileiro, isso é uma mentira, mas o Flamengo tem obrigação de vencer esse confronto, seja ele no Recife, seja ele no Rio de Janeiro, ou seja ele, meus amigos, sei lá, no Turcomenistão. O Flamengo tem que vencer esse jogo. E aí, meus amigos, porque tem desfalque, não tem Arrascaeta, não tem Varela, não tem o Vinha, não tem o Alexandre, não tem o Danilo, não tem o Plata, não tem o Carrascal, não tem o Léo Ortiz, não tem o Alan, não tem o Pedro e também não tem o De La Cruz. Que, aliás, vou fazer um comentário sobre o De La Cruz, hein? A época que o Runco, né, vazou aquele áudio do Runco num grupo de rubro-negros, né? Parecia que ele estava num grupo ali, e aí ele falou aquilo sobre o De La Cruz. Eu fui bem claro, olha, ele, enquanto médico do Flamengo, ele não pode expor isso num grupo de WhatsApp, porque isso vai vazar. Sempre tem o motoboy da treta. Ih, vou vazar isso aqui porque vai dar um fuzuê. Isso aí é algo para ele guardar para ele, isso aí é algo para ele debater internamente no Flamengo, mas a partir do momento que ele bota num grupo e essa pessoa do grupo vaza isso, ele está desqualificando um ativo do Flamengo. E até uma eventual venda. Porque quem que vai querer comprar um jogador que a autoridade máxima médica do clube diz que ele não tem condições de jogar futebol profissional? Isto posto, cara, o Flamengo terá que negociar o De La Cruz na próxima temporada. Porque ele fez 2 jogos seguidos, 2 bons jogos. Gente, como atleta de futebol, o De La Cruz é excelente jogador. O De La Cruz ele faz a diferença de fato no futebol brasileiro. Se entrega para a equipe, mas a questão física do atleta, ele só pode jogar 2 partidas seguidas, parece que é isso. Jogou contra o Sport, jogou contra o Santos e contra o São Paulo, né? Jogou também. Não jogou, enfim, estava no banco. E agora a gente não tem mais a presença dele num momento que ele seria fundamental. Que a gente não tem todos esses atletas, ele não foi convocado, aí não vamos contar. Então, para o próximo ano. Mas, gente, longe de chamar o cara de chinelinho, que o cara... Eu vejo algumas pessoas... Pedrão, o cara não gosta de trabalhar. O cara tem um problema físico. Não é culpa dele. É culpa do Flamengo, quanto instituição. Quando foi contratar, sabia desses problemas físicos, quis manter a contratação. E aí depois chegou o Hulk e desvalorizou ainda mais.
Mas é inadmissível, naturalmente, uma situação dessa. Agora, tá acontecendo um fenômeno, tá? Que, aliás, já tinha acontecido, só que aí por parte da torcida do Flamengo, que é o seguinte. No caso, quando a ABCD, que é a Agência de Controle de Dopagem, é algo nesse sentido, a sigla significa, mas o órgão ele é determinado para isso, foi de forma... foi surpreendentemente no CT1 do Urubu de surpresa, e aí acabou que teve que parar o treino do Filipe Luiz, e os caras queriam ver o treino do Filipe Luiz ficou bolado com isso. Isso aconteceu esse ano, não sei se tem 1 mês, 2 meses mais ou menos. Aí a torcida do Flamengo foi lá no perfil, achei o perfil da moça lá que é presidente desse órgão, dessa instituição de controle de dopagem, e viu que ela é palmeirense. Aí alguns rubro-negros, tá vendo aí, ó? A mulher é palmeirense, coisa e tal. Eu não embarquei muito nessa, não. Eu fiz até um breve comentário, mas não embarquei muito nessa, não. Porque é o seguinte, agora, aí já não são nem torcedores. YouTubers, jornalistas estão apontando para o fato de que o vice-presidente do STJD, Rodrigo Ayashi, é flamenguista. E que em função disso, as pessoas estão insinuando isso, tá? Estão endossando isso. E que em função disso, ele votou a favor não da absolvição do Bruno Henrique, mas da aplicação do artigo 191 do CBJD, e ele recebeu punição máxima. O Bruno Henrique de R$100 mil, mas descartou os outros artigos, o 243 e o 243A, que poderia até render uma suspensão em relação a jogos, dias, enfim, fora do futebol. Eu quero dizer para vocês, caros palmeirenses, se vocês tirarem os rubro-negros de qualquer que seja o trabalho, por uma suposta imparcialidade para com o Flamengo, ou então para com a sociedade, o Brasil para. Porque você pode ter certeza, a quantidade de trabalhadores rubro-negros, seja em qualquer área da sociedade, ela é enorme. Então, se a gente entrar numa de que, lá, fulaninho é Palmeiras, por isso, lá, fulaninho é Flamengo, por isso, meu amigo, isso não existe. Teve ministro da Suprema Corte do Brasil que fala que é Flamengo, e que votou contra o Flamengo na questão do título de 1987. Então como é que vocês querem entrar no... o vice-presidente da STJ dele é Flamengo. Aí algumas pessoas falam, a CBF fica no Rio, o STJD fica no Rio, por isso que o Flamengo é beneficiado. O Palmeiras é beneficiado. Ganhou 3, 4 títulos na canetada do senhor Ricardo Teixeira, transformando o Robertão e a Taça Brasil num campeonato brasileiro, sendo que, cara, não tem nem comparação do que é o brasileiro hoje. Então, assim como no imputo a presidente do lado da ABCD de que ela teria tramado alguma coisa para atrapalhar o treino do Flamengo, também não entro nessa. Agora, o que me admira é jornalista endossando isso. E aí depois querem desqualificar os criadores de conteúdo independente. Porque não fez faculdade, porque não fez isso, porque não fez aquilo. Mas que muitas das vezes são muito mais competentes do que vocês. Fizeram, estão se prestando a esse papel. Né? Pessoal,
O Palmeiras sugeriu um acordo ao STJD para evitar que o Vitor Roque seja suspenso por post, né? Aquele post que a gente viu após a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, que o STJD entendeu como um post ofensivo. Caso a negociação avance, o Palmeiras será beneficiado e o julgamento marcado para a segunda será cancelado. Enfim, hipocrisia. Para o Bruno Henrique, tem que ser julgado, pega todas as pedras aí e taca no cara. Para o Vitor Roque, não, coitado, é o Tigrinho. É o Tigrinho, coitado do Tigrinho. Né? Muito engraçado isso, né? Mas vamos avançando aqui. Sobre provável escalação do Flamengo, dar uma pincelada bem suave em relação a isso. Amanhã de manhã a gente traz mais situações aí sobre isso, mas a escalação do Flamengo deve ter novidades, que é no gol, não no gol, mas no gol Agostinho Rossi, na zaga João Vitor, finalmente titular ao lado de Léo Pereira, Ayrton Lucas na esquerda, Royal na direita, Eric Pulgar, Saul. Aí o Flamengo já não conta com a presença do De La Cruz. O De La Cruz seria titular nesse time do Flamengo. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai resolver para isso. Vai botar o Luiz Araújo por dentro e aí vai botar o Juninho, né? Mas, enfim, vamos sair do... Vamos dizer que ele vai botar o Luiz Araújo por dentro. Juninho no ataque. Samuel Lino, né? Certamente deve jogar ali do lado esquerdo do Flamengo. E aí, cara... Ou ele vai botar o Everton Araújo no meio, né? O Bruno Henrique no ataque, o Everton Araújo no meio. Porque tá sem jogador o time. Ainda mais que essa ausência aí do De La Cruz. Mas, eu continuo achando que com esse time aí, sem o De La Cruz, tá? Botando o Michael, sei lá, ele pode botar o Michael do lado direito, botar o Luiz Araújo por dentro, Bruno Henrique e Samuel Lino pela esquerda, não sei. Né? O que ele pode fazer? Ele vai ter que dar o jeito dele. Ele ganha salário bom, tá para renovar por um salário maior, é trabalho dele fazer isso, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. Até agora, para o jogo entre Fluminense e Flamengo, 10 mil ingressos vendidos. Isso porque apenas a torcida do Fluminense, nesse momento, tem acesso ao ingresso. O ingresso ainda não está liberado para a torcida do Flamengo. Quando liberar para o torcedor do Flamengo, você pode ter certeza que vai ser um boom. Vai esgotar tudo. E mesmo sendo o mando do Fluminense, terão mais torcedores rubro-negros no estádio do Maracanã para esse jogo importantíssimo do próximo dia 19, que estará a 10 dias da final da Libertadores. Hoje nós estamos a 15 dias da final da Libertadores e amanhã estaremos a 2 semanas da final da Libertadores. Danilo da entrevista ao GE. Globo e pontua: a rede social é um desastre. Cara, a rede social, Danilo, ela trouxe muitas coisas boas, mas de fato, se você... jogador de futebol, principalmente, se ficar abrindo lá o X para ler comentário, velho, você não vai ter vida. Então, o jogador de futebol, ele tem que usar a rede social da melhor maneira possível, sabe? Filtrando os conteúdos, porque eu já, eventualmente, posso ter cometido alguma injustiça aqui, mas faz muito tempo, é muito tempo mesmo, a gente vai amadurecendo que eu xingo o jogador, sabe? Não faço esse tipo de coisa. São críticas ali em relação ao profissional. Agora, na rede social até eu mesmo, sabe? Aqui no canal, às vezes um ou outro não entende o que eu quis dizer. Tô aberto a discordância, mas o cara já chega, meu irmão, com uma R15 na mão para te metralhar, te trucidar, te detonar. As pessoas, elas perdem realmente a empatia com o próximo. Ele falou também sobre a aposentadoria. Ele comentou aqui, abre aspas, muito provavelmente o próximo ano é o meu último como atleta profissional. É um projeto que eu tenho de muitos anos de jogar até os 35 e calhou de conseguir que fosse no Flamengo. Falou o Danilo. Cara, é uma honra, né, ter esse tipo de jogador aposentando
no Flamengo, e é isso aí, cara. Tem uma hora que não dá mais, né? O corpo não responde mais, ele vai aí para sua última Copa do Mundo, muito provavelmente com o Carlo Ancelotti, foi convocado e tem que curtir o máximo aí esses meses finais aí de carreira, ou então ano final aí de carreira, beleza? Pessoal, vamos avançando, tem mais coisa aí pra gente conversar. Diogo Dantas confirma a informação que circulou nos últimos dias, de que Flamengo coloca Arias no radar, ex-jogador da equipe do Fluminense, e já tem mapeados os reforços para 2026. Entretanto, não existe proposta concreta em papel para contar com esses reforços mapeados, muito menos com o John Arias. E tem um outro detalhe para trazer aqui para vocês. O Wolverhampton é o lanterna do campeonato. O Vitor Pereira, aquele mesmo que treinou o Flamengo, vinha fazendo uma campanha pífia com a equipe inglesa e acabou sendo demitido. Trocou lá o cargo do Wolverhampton. Quem assumiu foi o Rob Edwards, tá? Eu não conheço esse treinador, mas sempre que ocorre uma mudança, e o Arias estava no banco, Vitor Pereira, sempre que ocorre uma mudança de treinador, pode ser que o time esboce ali uma reação, e aí isso ocasionalmente poderia atrapalhar o Flamengo numa possível negociação, porque se o Wolverhampton cai para a segunda divisão, fica mais fácil, porque o clube vai precisar de dinheiro, né? Tem um corte ali pequeno na questão das cotas de televisão. Na Inglaterra também é assim. Você tem o desânimo de determinados atletas, pô, vou jogar a Série B, vou jogar a segunda divisão, então você é melhor, o Flamengo querendo Arias, que o Wolverhampton caia para a segunda divisão. E é um roteiro que a gente já vê acontecendo faz tempo, né? O Pedro sai do Fluminense, vai para fora, vem para cá. O Ayrton Lucas sai, vem para fora, vem para cá. O Gerson sai e vem para cá, né? De jogo, é um êxodo que acontece de atletas do Fluminense com essa intermediação da Europa, porque o Fluminense ele jamais vai querer vender diretamente os seus jogadores para o Flamengo, porque senão a torcida vai cair em cima do presidente, que foi o mandatário atual ali, que no caso hoje é o Mário Bittencourt. O Flamengo poderia oferecer 200 milhões de euros que o Fluminense não iria liberar o John Arias pro Flamengo. Pessoal, finalmente, para mim, o que não se fez em 21 e 22, dessa vez vai acontecer. Boa notícia para os torcedores rubro-negros que ficarão aqui no Rio de Janeiro e não irão para Lima, ou que eventualmente podem vir para o Rio de Janeiro no dia da final. O clube prepara um grande evento no Maracanã para os rubro-negros acompanharem a final da Libertadores dia 29. A ideia é disponibilizar cerca de 70 mil ingressos. Todos os detalhes estão sendo finalizados para que a diretoria faça a divulgação do evento, o tal do FanFest, FlaFanFest, né, que teve em 2019. É uma pena que na gestão anterior, que fez, né, na primeira decisão de Libertadores, o FanFest não tenha dado prosseguimento. Em 21 até dá ali para argumentar a questão pandêmica, mas em 22 já dava para ter feito. E, cara, porque vai abrir o Maracanã, o evento tem custo, mas, gente, é um momento único. Isso aí é o quê para o Flamengo? E outra coisa, e a arrecadação que vai ter com a entrada das pessoas ao Maracanã? E o ecossistema ali econômico em torno do Maracanã, dentro do Maracanã, vendendo cerveja, vendendo refrigerante, salgadinho, cachorro-quente, e as imagens que isso proporcionará para a Flamengo TV em caso de vitória, como proporcionou para a antiga Flá TV, que o Flamengo vê as pessoas chorando, as pessoas, sabe, incrédulas com aquilo que estava acontecendo. Então, vale a pena fazer esse tipo de evento, gente. Vale a pena fazer e fico muito feliz que a diretoria do Flamengo entendeu isso e vai fazer esse evento. Você ganha em várias áreas e mesmo que perdesse, vale a pena fazer porque é um evento único e você dá a chance do cara que está aqui participar mais ainda
da final. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo junto, saudações brunegras.